Glória a Deus, irmãos. E hoje, irmãos, não só hoje, né? Todos esses dias eu estou sempre lá no sítio da igreja. E às vezes as pessoas perguntam, como a igreja tem um sítio desse? E a resposta está aqui, porque tem homens e mulheres cooperando com a obra de Deus aqui nesse lugar. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia. Primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 7, versículo 12. E essa semana eu estava orando ao Senhor em direção de uma palavra de gratidão. E eu abri no livro do profeta Samuel, li essa passagem que eu gosto muito. E perguntei, Senhor, é essa a palavra? Aí domingo, pastor Marcos, não era o assunto da pregação diretamente, mas ele iniciou falando: até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje ele mencionou novamente. E eu entendi que é a palavra para o nosso coração. Então você vai abrir e nós estaremos lendo o versículo 12. Diz assim: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode fechar seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Pedimos, ó Deus, a tua presença em todo o tempo, assim como durante o louvor, que a tua presença também se faça presente, Deus, em nosso meio, nos direcionando, tomando frente, tomando o primeiro lugar, nos dando entendimento da tua palavra, e que toda honra e toda glória seja dada a ti. E desde já te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Irmãos, o povo de Israel vivia um período de transição. Ainda estava nos Juízes, mas já estava encaminhando para a monarquia. E o povo vinha de uma derrota muito grande, há 20 anos atrás, em média. E o povo se distanciou muito de Deus. E o profeta Samuel, ele chega ao povo. E ele chama o povo ao arrependimento. Você já recebeu uma advertência de alguém, quando alguém chama a sua atenção? É fácil reconhecer que está errado, irmãos. E é exatamente o que o profeta Samuel inicia falando ao povo de Israel. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições sobre esse capítulo 7. E a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos é sobre choque de ordem espiritual. Samuel chega diante do povo e diz: vocês precisam se arrepender. Olha como começa no versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor,
tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então ele começa, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam tirar do meio de vocês os deuses estranhos. A idolatria precisa ser retirada. E o que acontece, irmãos, que durante aquele período, todo esse período, de aproximadamente 20 anos, o povo foi se acomodando. Sabe quando algo está ruim, mas você consegue se adaptar? Algo que é errado, mas você vai levando, vai empurrando. Era exatamente o que o povo estava fazendo. O erro, ou o pecado, a gente pode se acostumar. E o povo cada vez mais se distanciando da presença do Senhor. E ele diz, olha, vocês precisam voltar. Vocês precisam retornar. Só existe um Deus. Talvez não tenha sido tão fácil para o profeta falar aquilo diretamente, mas acontece, irmãos, que o povo entendeu que estava errado. O povo entendeu que precisava se consertar. O povo entendeu que precisava banir do meio deles a idolatria. E todas as vezes que a gente lê sobre idolatria, a primeira coisa que vem na nossa mente são imagens e coisas semelhantes. Mas idolatria pode ser tudo aquilo que tira o seu tempo, que rouba o seu tempo. E aquele povo ali não tinha mais tempo para o Senhor. E Samuel vai diretamente: vocês precisam se arrepender. E se a gente continuar lendo, irmãos, Samuel ainda diz, no versículo 4, então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Balaíns e os Astarotes, e serviram só o Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel. Pecamos contra o Senhor. Então foi identificado o problema. O povo havia pecado contra o Senhor. Queria ter uma vida melhor, mas havia o pecado no meio do povo. E Samuel identifica: olha, vocês precisam tirar, porque se vocês se voltarem ao Senhor, eu vou orar por vocês. Irmãos, o que pode acontecer na nossa vida é não percebermos um problema que está rondando a nossa vida. E a partir do momento que o povo se volta ao Senhor, as coisas começam a mudar a partir dali. E interessante, irmãos, que esse povo que estava acomodado, ele começa a se despertar pela palavra, pela cobrança, pelo choque de ordem dado pelo profeta. E eles reconhecem: realmente, eu estou errando. Irmãos, nós estamos findando um ano. Eu preciso analisar a minha vida. Será que tem coisas que eu posso corrigir e não estou percebendo? Estou prosseguindo de qualquer jeito? Será que eu estou precisando ouvir do profeta um choque de ordem espiritual para a minha vida? Você precisa se corrigir,
você precisa voltar ao Senhor? Ou será que eu pretendo entrar 2026, como diz no mundo, empurrando com a barriga? O profeta identificou a seriedade de se arrepender e de se voltar ao Senhor. O profeta desperta o povo: olha, tem algo errado que precisa ser corrigido. E às vezes, irmãos, quando ouvimos isso de alguém, você está errado, é possível que nos ofendamos. Mas o profeta diz: olha, precisa mudar, vocês precisam voltar ao Senhor. E para voltar ao Senhor é com arrependimento e reconhecimento de que falhou, de que pecou, mas que quer mudar. E essa foi a demonstração do povo a partir daquele choque de ordem. Nós pecamos, mas nós não queremos prosseguir no pecado. Você pode ter cometido algum erro em 2025, mas tem que estar firme no seu coração que você não quer cometer isso novamente a partir de 2026. E aquele povo volta e ele convoca todo o povo, e o povo começa a se reunir. Irmãos, o povo começa a se reunir e os inimigos começam a ficar preocupados. O povo de Israel está se reunindo, e o que eles pensam? É para guerrear. E começam a preparar também os exércitos. Mas o povo de Israel havia se arrependido. E a segunda lição para a nossa vida: Samuel foi orar pelo povo, e o povo foi orar. Quando há arrependimento na nossa vida, quando há um reconhecimento de que houve um erro e você quer corrigir, é através da oração. E o profeta foi interceder por aquele povo que estava arrependido, que não queria mais viver naquele comodismo, que não queria mais prosseguir daquela forma. Foram 20 anos acomodados, mas entenderam que precisavam mudar de vida. E o profeta foi lá orar e orou. Todas as quintas-feiras nós oramos aqui. Temos um momento de oração. Quem participou de pelo menos 10 quintas-feiras de oração aqui na igreja, irmãos? Quem teve alguma mudança na sua vida? Quem alcançou algo através da oração? Tem gente aí que precisa levantar as duas mãos. Irmãos, quando eu me aproximo de Deus, o desejo de orar, ele não cessa no meu coração. Os inimigos foram se preparar militarmente. Samuel foi preparar o holocausto. E a palavra diz que quando ele começa ali a ofertar ao Senhor, começa a trovejar. E os inimigos começaram a se confundir. E o povo de Israel vai ali e obtém uma grande vitória diante dos seus inimigos. Uma grande vitória. E aí vem a próxima lição. Diante de uma vitória, diante de um cuidado de um Deus tão poderoso, eu não posso deixar passar em branco um momento de gratidão. E o profeta Samuel pega uma pedra e ele coloca entre duas cidades, num local visível, para que todos aqueles que ali passassem
visse, entendesse que até aqui nos ajudou o Senhor, que aquela pedra era uma pedra de ajuda, e aquilo ali simbolizava que Deus deu uma grande vitória ao povo de Israel. Era algo que não poderia ser esquecido. E eu quero te perguntar, quantas vezes você teve oportunidade de declarar: até aqui nos ajudou o Senhor? Em 2025, quantas vezes você obteve vitória? Não por suas forças, mas porque o Senhor te abençoou. E quantas vezes nós deixamos passar em branco? Eu já testemunhei algo aqui, irmãos, que marcou a minha vida profundamente. Uma vitória que eu obtive e que 20 anos depois, Deus me mostrou que eu tinha deixado passar em branco. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, hoje, dia 31, último dia do ano, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe por quê? Estamos de pé. E se estamos de pé, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Não foi por minha força e não foi por sua força. Até aqui nos ajudou o Senhor. E esse até aqui, ele tem um sentido de continuação. Até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa ter essa oportunidade, ter a certeza no coração. Estamos de pé, porque a graça do Senhor tem nos alcançado. Não por esforço meu, não porque eu mereço, mas é porque servimos a um Deus que cuida da nossa vida e que eu não posso deixar passar em branco a oportunidade de agradecer. E hoje eu te convido a estabelecer um memorial de gratidão ao Senhor no seu coração. Samuel colocou uma pedra e hoje nós fazemos esse memorial no nosso coração, reconhecendo tudo que Cristo fez por mim e por você, e não foi pouco. E às vezes eu acho que eu dei muito trabalho, irmãos, que eu preciso melhorar mais. Isso precisa estar no meu coração, esse reconhecimento. Senhor, até aqui eu fui ajudado. E eu quero dizer para você, sua família está perto de você? Queria que você dissesse com a sua família: até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, mas não é falar por falar, é falar com gratidão no coração. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegamos, irmãos, ao final do ano, com algumas dificuldades, mas a certeza de que servimos a Cristo, que a nossa fé, irmãos, não foi abalada. Ebenezer, irmãos, significa pedra de ajuda, mas tem um sentido de fé. Quando você declara Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, demonstração de fé. E você ter a oportunidade de falar: olha, eu quero prosseguir. Em 2026 eu também quero dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E é esse sentimento que eu quero compartilhar com os irmãos, de gratidão, de chegar ao último dia e declarar publicamente: até aqui nos ajudou o Senhor. Vencemos algumas dificuldades,
Porque Cristo esteve presente, estará presente. Porque aquele que iniciou a boa obra, irmãos, ele vai completar. Ele vai completar na nossa vida. E o mais interessante nessa passagem, eles haviam, há 20 anos atrás, perdido uma batalha. A arca tinha sido levada, os filhos do sacerdote morreram, depois o sacerdote morreu. Tudo isso na época de Eli. Mas 20 anos depois, quando o povo se volta a Deus, eles têm a restituição. Toda aquela área foi restituída ao povo de Israel. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Se você teve alguma perda em 2025, se mantenha firme ao Senhor e veja o que Deus vai fazer. O povo nem esperava essa restituição, mas a fidelidade de Deus, irmãos, o povo desfrutou. E era isso que o profeta Samuel queria despertar no povo, que o Deus é fiel. Ele queria que o povo restaurasse a aliança, porque Deus jamais quebra a sua aliança, e o povo havia quebrado a aliança e afastado de Deus. Vamos iniciar um ano novo, desfrutando da fidelidade de Deus, dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Queria que você colocasse a mão no seu coração, falasse com o Senhor uma palavra de gratidão, de agradecimento. Tudo que aconteceu na sua vida em 2025, livramentos, né, como o pastor Sérgio orou aqui no início, que a gente nem tomou conhecimento. Mas eu posso te garantir que chegar ao último dia de 2025, não foram poucos livramentos. Só o nosso Deus sabe, irmãos. E é essa palavra: Senhor, muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado pelo sustento à minha casa, muito obrigado pela minha família. Agora, Senhor, se tem algo que eu preciso melhorar, que eu preciso me corrigir, que seja mostrado nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que não pode, irmãos, é a gente entrar em 2026 de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas eu preciso me voltar ao Senhor. Eu preciso ter uma postura diante de Deus, irmãos, uma postura de seriedade, de compromisso com a palavra de Deus. E o povo de Israel entendeu. E quando você entende o que Deus tem para a sua vida, não tem como fugir das bênçãos de Deus. Elas irão te alcançar aonde você estiver. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Olhe para sua família, diga: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque estamos de pé. E vamos prosseguir em nome de Jesus. Queria o ministério de Levítico aqui. Agora, irmãos, você, que Deus falou no seu coração, que você quer mudar, você sabe que precisa mudar, porque você se afastou da presença do Senhor, mas que você entendeu que você tem um chamado de Deus para a sua vida, e que a sua casa depende muito de você, para prosseguir, declarando: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu queria orar por sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que se desviou, você que enfraqueceu, você que parou,
mas que você tem gratidão no seu coração. Peço à igreja que se coloque de pé, em nome de Jesus. Nós já vamos finalizar, ainda vamos ter um momento de oração. Tem alguém que queira falar: Senhor, eu retorno. Eu retorno porque eu quero prosseguir com a minha casa em nome de Jesus. O que Deus tem para a nossa vida, irmãos? Peço que a igreja feche os seus olhos. Comece a agradecer por tudo que você recebeu, crendo que você ainda vai continuar recebendo muito mais de Deus para a sua vida. Tem alguém em nosso meio? Peço que você levante suas mãos e nós vamos orar em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Acordar, sair para trabalhar, olhar para os filhos, até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje eu via meus netos fazendo uma bagunça na minha casa, e eu tive esse sentimento: até aqui nos ajudou o Senhor. Mais alguém quer se juntar a Silce? Em nome de Jesus, basta que você saia do seu lugar e fale: até aqui me ajudou o Senhor. É uma forma de agradecimento. Senhor, eu reconheço os teus feitos sobre a minha vida, e declaro nessa noite que eu preciso da tua presença em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, que conhece a nossa vida, conhece as nossas limitações, mas Tu és o Deus que perdoa os nossos erros, que nos concede oportunidade de mudar de vida, de nos arrependermos e colocar a nossa vida diante de Ti. Senhor, nós estamos aqui reunidos para declarar que Tu és o Senhor da nossa vida. Nesse momento eu quero Te apresentar a vida da Silce. Abençoa a Tua filha, renova as forças, firma os passos dela, alcança a vida do Pedrinho, alcança toda a casa da Tua filha, sustenta, Senhor, em nome de Jesus. Que venhamos romper, ó Deus, a 2026, declarando que só o Senhor é Deus, declarando, Senhor, que somos Teus, que a nossa vida pertence a Ti, que até aqui nos ajudou, Senhor, e queremos prosseguir diante de Ti. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tem falado aos nossos corações, e nós estamos aqui para declarar publicamente que só o Senhor é Deus. Nós oramos, ó Deus, passamos a casa da Tua filha aos Teus cuidados, que toda a família seja alcançada em nome de Jesus, e que a Tua filha seja uma potência nas Tuas mãos, para que a Tua palavra alcance outras vidas, e que a família da Tua filha seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Ministério